Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar a lição, eu gostaria de dizer que eu espero que todos tenham passado uma semana abençoada, apesar das dificuldades que nós estamos tendo nesse momento difícil que estamos passando, obrigatoriamente afastados do nosso convívio e da nossa comunhão de costume. Mas com fé em Deus nós vamos passar por isso e vamos amadurecer com essas oportunidades que o Senhor nos tem dado. Eu gostaria de começar com uma oração e peço a todos que me acompanhem em espírito nesse momento. Senhor Deus, glorificado seja o Teu nome, Pai. Exaltado seja o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz por todos nós. Eu gostaria de pedir, meu Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos usando nesses momentos difíceis que nós temos passado, Pai. Nesse momento em que nós estamos tendo que nos reinventar como cristãos, como pais, como professores, como pessoas, Deus, como seres humanos. Que o Senhor venha estar conosco nesse dia, que nós possamos aprender um pouco mais de Ti e daquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Daquilo que o Senhor espera que nós façamos como cristãos, refletindo, Deus, a imagem do Teu Filho Jesus durante todos os nossos dias. Senhor Deus, fica conosco, nos abençoe neste domingo, em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, a nossa lição, a lição 9, dia 10 de maio, o tema é o Sermão do Monte, tá? O título da lição é Negação e Afirmação na Vida Cristã. Eu vou iniciar a lição com a leitura da passagem. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês e me acompanharem na leitura, está no livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 38 ao 48. Então vamos começar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim os publicanos igualmente? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. É um texto muito conhecido e é um padrão que todos nós como cristãos temos que ter. Mas é meio que difícil seguir à risca todos esses exemplos que Cristo nos deu, tá? Então, continuando aqui, pessoal, o alvo da nossa lição é que vocês sejam capazes de destacar que Jesus é o nosso advogado e, como tal, nos defende, responsabilizando-se pelos nossos inimigos e os nossos perseguidores. E é a Jesus que nós devemos entregá-lo. Como de costume, a gente sempre faz 3 perguntas durante a lição. Normalmente eu gosto de soltar essas perguntas uma a uma no decorrer da lição, de acordo com o que for precisando. Mas como a situação está diferente, a gente não tem interação direta.
Eu vou fazer as perguntas para vocês. Eu gostaria que vocês fossem pensando nessas perguntas no decorrer da lição. A primeira pergunta é fácil apanhar e ficar quieto? É só lembrar do tempo que era criança aí que a gente vai saber que não é nada fácil, né? E quem já conseguiu isso alguma vez e como você se sentiu? Tá? Essa é a primeira pergunta, é uma questão composta. A segunda pergunta é: qual das alternativas é a mais fácil? A lei ou a alternativa de Jesus? Nós vamos ver quais são as duas, tá? No decorrer da lição. E a terceira questão é: qual dessas alternativas o cristão deve seguir e por quê? Tá? Então vamos aqui aos exemplos que nós temos nessa passagem do Sermão do Monte, né? Aquilo que Cristo nos fala. Tá? Primeiro, ao que lhe bater na face direita, você oferecer também a outra. Tá? Ao que lhe tirar a túnica, você larga-lhe também a capa. Ao que te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir. Não voltar as costas a quem quiser te pedir algo emprestado, né? Amar aos nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Na introdução. Será que alguém que pauta a sua vida pelos princípios do Sermão do Monte é um desolado? Pelo contrário, sem ignorar essa abnegação implícita do Sermão do Monte, é o único padrão de felicidade que alguém pode conhecer. Nisso está a diferença nas relações interpessoais e nós vamos ver o porquê disso agora, pessoal. Um observador do cristianismo disse uma vez que nós cristãos parecemos possuir uma religião que nos faz miseráveis, que nós nos assemelhávamos, né, a um homem com dor de cabeça, que esse homem ele não deseja perder a cabeça, né, se livrar da sua cabeça, mas ela é uma fonte de contínua aflição, tá? E mesmo assim nós não queremos nos livrar da nossa cabeça que nos causa tanta dor. E ele dizia que nós não esperássemos que quem estivesse de fora do cristianismo estivessem ansiosos, né, por conseguir uma coisa tão desoladora que é ser cristão, tá? Então, assim, baseado nisso que a gente faz essa pergunta, né? Será que alguém que pauta sua vida pelos princípios do Sermão do Monte é um desolado? Mas é totalmente o contrário, né? Esse é o único padrão de felicidade que nós podemos conhecer, porque abnegando os nossos desejos, aquilo que a nossa carne tem vontade de fazer, nós assumimos os nossos defeitos, os nossos problemas e nós somos felizes com isso. Dando seguimento aqui à lição, tá? A primeira coisa que nós devemos pensar é na nossa reação positiva, sem retaliação, principalmente nesses momentos de dificuldade que Jesus nos mostra no Sermão do Monte. Tá? A primeira é que a vingança não nos pertence. Tá? Nada que alguém nos faça, pessoal, pode nos causar dano, ao menos que nos submetamos a uma reação errada. O que isso quer dizer? Veja bem, se uma pessoa te ofende e você, como cristão, entende que isso é uma condição inerente dele, que ainda é pecador, isso não vai te ofender. Pelo contrário, pelo entender da situação dessa pessoa, tudo que você consegue sentir por essa pessoa, às vezes você pode sentir pena, mas no geral nós sentimos, o que nós devemos sentir por essa pessoa é amor. Tá? Não que isso seja fácil, mas isso também não é uma coisa que vem da gente, tá? É um sentimento e é uma forma de enxergar as coisas que o Espírito Santo provoca em nós, que somos cristãos, tá? Então, não é aquilo que exatamente alguém que faz contra nós que nos prejudica, mas é essa maneira como nós reagimos, tá?
É verdade que nós não podemos controlar o que as pessoas nos fazem, mas na qualidade de cristãos podemos sim controlar as nossas reações. E é afirmado nisso, tá, que ninguém deve se sentir vítima das circunstâncias, tá? Muitos são convertidos em suas ações. Essa questão da conversão aqui não é questão da conversão a Cristo, tá, pessoal? É a pessoa que a gente que muda, né, as nossas ações diante dessas situações, tá? Não roubam, não mentem, não cometem adultério, mas reagem negativamente diante daquilo que lhes acontece. E as reações erradas os levam para a amargura e para o ódio. Então, as nossas reações dizem muito sobre aquilo que nós somos, tá? E sobre o nosso nível de maturidade cristã. Jesus nos ensina que devemos nos desfazer do espírito de retaliação, tá? De querer dar o troco, de reagir de maneira negativa diante dessas situações, tá? Isso é a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiverem feito, tá bom? Então, pessoal, a vingança não nos pertence. Nesses versículos, tá? No verso 38 e 39, as punições para essas infrações morais e legais, elas eram atribuídas às autoridades constituídas e ao próprio Deus. Nós temos exemplos aí no Antigo Testamento, tá? No livro de Êxodo, capítulo 21, Levítico 24, Deuteronômio e também nos livros do Novo Testamento de Romanos, capítulo 12, e no livro de Hebreus, capítulo 10. E um dos erros dos fariseus, dos escribas e fariseus, foi estenderem essas prerrogativas dos tribunais para as relações pessoais. O que eles faziam? Eles pegavam essas leis, que eram prerrogativas de tribunais, que as pessoas que faziam alguma coisa errada, elas tinham que ser julgadas diante de um tribunal, diante de um juiz, mas eles traziam isso para a vida pessoal. Então, eles eram os próprios juízes, né, daquilo que lhes acontecia durante o decorrer da vida, tá? Embora a lei judaica proibisse a vingança pessoal, tá? No livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 18, tá? E eles ensinavam exatamente o contrário. Quando Jesus disse, não resistais ao perverso, no verso 39, ele não estava contradizendo esse princípio verdadeiro e justo da retribuição, tá? Embora esse princípio pertença aos tribunais legais e ao juízo de Deus, ele nunca deve ser aplicado nos relacionamentos pessoais, tá? Trazendo para o nosso cotidiano, pessoal, aquilo que muitas vezes acontece em casos, por exemplo, de acidente de trânsito. É muito fácil a gente ali perder a calma, mesmo nós estando corretos, né? Muitas vezes num acidente de trânsito nós perdemos a paciência, nós nos exaltamos e muitas pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos ali naquele mesmo momento, tá? Então, quando maltratado, o cristão ele deve reagir sempre com o perdão, nunca com a retaliação, tá? É aquela história, né? A palavra mansa acalma o coração. Uma aplicação, foi essa aplicação que eu acabei de falar, tá? Quando maltratado, o cristão deve reagir sempre com o perdão e nunca com a retaliação. No segundo tópico aqui, nós temos as 4 ilustrações que Jesus nos mostra, tá? A primeira que ele dá é a outra face, tá? Antes de falar da outra face, nós vamos dar uma explanada aqui a respeito dessas 4 ilustrações que Jesus mostrou, tá? Que elas são mencionadas no texto e não devem ser entendidas de forma literal, tá? Elas são usadas para destacar o fato de que o cristão ele não deve se vingar de alguém que lhe tenha ofendido pessoalmente, tá? Isso vai ao extremo oposto. Esses versículos eles revelam a humilhação de ser um cristão. Como é natural, se o homem não revida o golpe, ele é um covarde. Mas espiritualmente, quando ele não revida, essa é uma manifestação do Filho de Deus nele, ou seja, é uma manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, tá? E o ensino do Sermão do Monte
não faça o seu dever, mas faça aquilo que não é o seu dever, tá? Então você não é obrigado a andar uma segunda milha, você não é obrigado a emprestar dinheiro, você não é obrigado a dar aquilo que lhe pede, você não é obrigado a amar o seu inimigo, tá? Mas nós devemos fazer aquilo que aquilo que Jesus quer que nós façamos, tá? Como seus discípulos, nós sempre faremos essas coisas, porque é aquilo que o Espírito Santo nos move quando nós temos um grau de maturidade cristã, tá? Então, falando aqui da outra face, do verso 39, bater na face direita com as costas da mão sempre foi e continua sendo, até hoje, um golpe de insulto, tá? E a nossa tendência natural, quando ofendidos, é revidar imediatamente. E, se possível, aplicando um sofrimento maior daquele que recebemos. E Jesus, ele nos ensina no Sermão do Monte que nós devemos estar preparados para sofrer sem responder com vingança, tá? Se Jesus e os apóstolos não revidaram quando ultrajados, não deve ser diferente conosco, tá? Nós temos aí exemplos para quem quiser consultar, tá? No Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 23, e 1 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos 9 ao 13. Dando continuidade, nós vamos falar agora da capa, versículo 40. A capa, de acordo com as leis judaicas, um credor podia tomar a túnica, que era a roupa interior, né, do devedor como fiança, tá? Mas se a roupa externa, que era a capa, fosse tomada, ela tinha que ser devolvida antes do pôr do sol, porque era natural que o devedor precisasse dela como proteção contra o fio da noite, tá? Vocês podem ver a referência disso no livro de Êxodo, no capítulo 22, versículos 26 e 27. Tá? Então, o cristão ele deve estar disposto a sofrer injustiça e o dano, segundo 1 Coríntios 6, versículo 7. Continuando a parte C, versículo 31, andando a segunda milha. Tá? Havia um costume no Império Romano de que qualquer cidadão do Império Romano ele poderia ser recrutado a qualquer momento, pessoal, compulsoriamente, para levar uma carta ou fazer um serviço qualquer que lhe impusesse. Tá? Então, a milha romana media quase 1,5 km. E o ensino de Jesus é que o cristão deve fazer além daquilo que lhe for solicitado. Tá? Então, nesse versículo, o que ele quer dizer é que nós devemos fazer além daquilo que nos é pedido. E assim, às vezes é muito fácil nós fazermos isso como por exemplo nos nossos empregos, no nosso cargo de trabalho, porque nós temos uma recompensa por isso, né? Quando você entra numa empresa, você está novo ali, você quer mostrar serviço e você está sempre procurando fazer um pouquinho além daquilo que lhe foi pedido, porque você está galgando uma recompensa, né? Um aumento, uma mudança de cargo, né? Subir na hierarquia da empresa. Então você tem uma recompensa ali visível. Mas nós, como cristãos, nós não fazemos isso esperando uma recompensa aqui nessa terra. Tá? Eu acredito que a lei da semeadura, para nós cristãos, ela funciona de uma forma que nem todos enxergam dessa maneira, mas é uma forma que eu enxergo, de que tudo aquilo que nós fazemos aqui, de bom, nós não vamos receber aqui. Nesse mundo a gente só deve esperar sofrimento e rejeição, porque nós não fomos feitos para isso aqui. Tá? Então tudo aquilo que nós fazemos de bom nesse mundo, pessoal, nós devemos esperar essa recompensa na vinda vindoura, tá? Quando nós já estivermos reinando com Cristo. Na parte D,
versículo 42, nós vamos falar um pouquinho a respeito do pedinte, tá? Nesse ponto, Jesus fala da questão do dar e do emprestar, tá? Uma vez mais está em pauta a negação do próprio eu, mostrando o quanto está errada a nossa tendência natural de agradar, de agarrar as coisas e dizer o que é meu é meu. Eu acredito que Jesus não está nos ensinando a dar indiscriminadamente, né? Pois a gente sempre vê na rua aqueles pedintes, né? Que são verdadeiros profissionais. Eles são sanguessugas e eles devem ser tratados como merecem, tá? Quem quiser referência disso aí está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, tá? Mas isso não diminui o princípio de que o cristão deve ser dotado de impulsos generosos, pessoal. O que isso quer dizer? Apesar dessas pessoas que se aproveitam dessa situação para ganhar financeiramente ou muitas vezes só querem dinheiro para praticar alguma coisa errada ou para beber, para se drogar, tá? Nós não podemos deixar que isso iniba os nossos, o nosso dever, tá? E o nosso impulso de gratidão, de generosidade com as pessoas que precisam, tá? Quanto ao emprestar, Chaplin dizia que muitas vezes o empréstimo é mais benéfico do que você dá, porque quando você empresta a pessoa, você lisonjeia menos a vaidade, a sua vaidade. Como, por exemplo, quando você está dando alguma coisa à pessoa, isso massageia, faz o seu ego crescer, né? Então, quando você empresta, isso te lisonjeia menos, tá? A sua vaidade, né? E suaviza também o constrangimento de quem recebe, tá? Não encoraja a preguiça da pessoa que está recebendo emprestado, né? Como é no caso da doação, que muitas vezes as pessoas estão acostumadas tanto a receber que elas não querem sair do lugar para procurar uma melhora, né? E não ser tão dependente assim daquelas pessoas que o ajudam todos os dias, tá? E ainda assim supre aquela necessidade do momento, tá bom? Então, dando continuidade aqui, vamos ver como vai ser a nossa aplicação. Jesus não proibiu a justiça punitiva, tá? Mas nos proibiu de tomar as leis em nossas próprias mãos, tá bom? Então, pessoal, nessa aplicação aqui, quando diz que Jesus não proibiu a justiça punitiva, quer dizer que ele não nos proíbe, por exemplo, de procurar um tribunal quando nós nos sentimos lesados. Por exemplo, se alguém te rouba, tá? Se você recebe uma cobrança indevida, tá? Então, se você procura os meios legais para que você seja justiçado, isso está certo, não está errado, tá bom? Então não quer dizer que o cristão deve se sentir confortável, usando a linguagem meia chula, né? Não deve se sentir confortável em ser feito de trouxa o tempo todo, tá? Mas o que Jesus nos proíbe é de tomar a lei nas nossas mãos, né? E fazer justiça por nós mesmos. Nós temos que procurar os meios legais para que isso seja feito, tá? Então nós vamos falar agora um pouquinho o nosso segundo tópico da lição, que é o amor ativo como distinção, tá? Jesus não espera que tenhamos apenas uma atitude passiva diante do perverso, mas que tenhamos também um amor ativo para com os nossos inimigos. E nas palavras aqui de Agostinho, muitos têm aprendido a oferecer a outra face, mas não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Ou seja, pessoal, às vezes é muito fácil, às vezes até fácil, a pessoa se acostuma a sofrer
e a dar a outra face, às vezes por uma questão do ego, tá? É muito bom fazer caridade e tirar foto para postar em rede social, dizer que está sendo humilhado, que você está dando a outra face, tá? Mas isso não quer dizer em nada que você saiba amar o seu inimigo, tá? Então a lei dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Além de omitirem as palavras como a ti mesmo, os escribas acrescentavam: odiarás o teu inimigo, tá? Então, o que eles faziam? Os escribas e os fariseus, nessas passagens, pessoal, eles enganavam o povo mesmo, tá? Em benefício próprio. Com certeza eles gostavam muito de ter o poder nas mãos deles, né? Então, assim, para eles o próximo era apenas um outro judeu, tá? E eles colocavam todas as outras demais pessoas na categoria de inimigos. E sendo inimigos, eles poderiam ser também odiados, tá? Eles desprezavam os outros mandamentos, né? Que regulavam a conduta do judeu para com os inimigos, tá? Quem quiser uma referência a respeito disso, está no livro de Êxodo, tá? A gente podia até dar uma olhadinha aqui agora, rapidinho, livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 4 e 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Então, quando os fariseus eles distorciam essas palavras da lei, além de distorcer, eles omitiam a lei, né, quando era conveniente a eles, tá? Então, para Deus, pessoal, o nosso próximo, ele inclui também o nosso inimigo, né? Então, todo ser humano é o nosso próximo. E nesse sentido foi que Jesus apresentou aos discípulos um padrão bem mais abrangente do amor ao próximo, quando ele trouxe essa narrativa e esse exemplo, né, no Sermão do Monte. Vamos falar um pouquinho agora do nosso amor, né? O amor que nós temos que ter pelos nossos inimigos, no versículo 44. Mesmo odiado, é dever do cristão buscar o bem-estar material e espiritual do próximo. A referência bíblica está aí em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Vou dar uma lida aqui rapidinho. Contudo, tenho a declarar a vós outros, que me estáis ouvindo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Tá? Então aqui nós temos um texto complementar no livro de Lucas, né, que dá respaldo ao texto que Jesus nos mostra no Sermão do Monte. Tá? O próximo tema aqui é orar pelos perseguidores, ainda no versículo 44. Tá? Para orar por quem nos persegue, é necessário amar tal pessoa e, à medida que continuamos a orar por ela, possamos amá-la ainda mais. Jesus orou por seus algozes, naquele momento que ele era crucificado, e Estevão orou por aqueles que, enfurecidos, os apredejavam. Isso é muito difícil, pessoal, a gente conseguir imaginar. Eu, pessoalmente, é muito difícil eu conseguir me imaginar amando uma pessoa que me faça um mal dessa maneira, tá? A gente tem que buscar sempre um envolvimento com o Espírito Santo, buscar mesmo intimidade com Deus, em oração, tá? Nas nossas leituras diárias, nossos estudos bíblicos, pessoal, buscando sempre nos aproximar de Deus, para que um dia nós possamos alcançar esse grau de maturidade cristã. Tá? O item 13 aqui, o amor que faz a diferença, nos versículos 45
e 47. Tá? Os escribas e fariseus, eles faziam do ódio aos inimigos uma parte integrante, né, da sua religião. E ao contrário disso, o que nos identifica como filhos de Deus é o amor para com todas as pessoas, sem discriminação. Se nós amamos os nossos queridos e amigos, nós estamos na mesma categoria dos incrédulos, porque eles também fazem isso, tá, pessoal? Idólatras, eles também amam aquelas pessoas que lhes são queridas, tá? Então, quando a gente ama só quem nos é querido, só a nossa família, a gente está na mesma categoria desse tipo de pessoa, tá? E se amamos apenas os nossos queridos e amigos, estamos na mesma categoria dos incrédulos sem Jesus. O amor que faz a diferença. Nesse item 3 aqui, pessoal, nos versículos 45 e 47, né? Fala dos escribas e fariseus que eles faziam do ódio aos seus inimigos, né, uma parte integrante da sua religião. E ao contrário disso, o que nos identifica como filhos de Deus é o amor para com todas as pessoas, né, sem discriminação. Porque, veja bem, se nós amamos só aquelas pessoas que nos são queridas, que são nossos amigos, né, isso nos coloca na mesma categoria de pessoas que são incrédulas e sem Jesus, né? Pois esse nível de amor ele era praticado entre os vigaristas, né, publicanos na época, inclusive os fariseus, tá? Então nós, se saudamos apenas os membros da nossa igreja, nós não fazemos nada demais. Até os pagãos fazem isso, tá? Então o que Jesus espera de nós como seus discípulos é o extraordinário. É aquilo que somente um cristão nascido de novo pode fazer pela graça de Deus, tá? Então, dando seguimento aqui, nós vamos falar agora sobre o padrão do amor cristão no versículo 48, tá? E é claro que Jesus, quando ele fala de sermos perfeitos como o Pai Celeste, ele não se refere ao estado de perfeição sem pecado, tá? Pois isso ninguém vai atingir nessa vida, tá bom? Mas nós temos um texto paralelo, tá? O mesmo texto paralelo que nós usamos anteriormente, tá? No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 36, que ajuda nós a entendermos que Deus nos chama para sermos perfeitos em amar, tá? Então, ou seja, nós amarmos até os nossos inimigos com a mesma qualidade do amor de Deus, tá? Então, pessoal, por incrível que pareça, Cristo nos chama para sermos perfeitos somente no amor. E fazer só isso é uma dificuldade absurda, tá? Dando uma lida aqui em Lucas, nessa passagem, capítulo 6, versículo 36, né? Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco, tá? Então esse é o texto paralelo de Lucas, só para dar respaldo bíblico, né? No nosso padrão de amor cristão, tá? Falando aqui mais um pouquinho de um outro texto paralelo, há 3 níveis na vida. O nível mais baixo é o nível demoníaco, que é onde nós devolvemos o bem com o mal e o amor com o ódio. E acima destes nós temos o nível legal, ou seja, que é aquilo que você só devolve o bem com o bem e você tem respaldo para devolver também o mal com o mal. E além desse, né, que está que é o nível de cristão, que é onde nós devolvemos o mal com o bem e o ódio com o amor. Então, qual desses níveis é o nível de poder, tá? Então, eu tenho certeza que os 2 primeiros são níveis de fraqueza, tá? E o nível mais alto, pessoal, é o nível do amor cristão, é o nível do amor que Cristo nos ensina, tá? E que nós devemos buscar constantemente, mesmo nós não sendo perfeitos, tá? Então, essa aplicação que eu acabei de falar agora para vocês, tá? É uma fala de Stanley Jones. E partindo agora para a nossa conclusão, há quem diga que o conceito
amai os vossos inimigos não se encontra em nenhum outro livro tido como inspirado. Isso ilustra o fato de que os princípios apresentados no texto básico dessa lição são próprios do cristianismo bíblico e que, postos em prática, produzem uma diferença ímpar na vida do cristão. E a pergunta que nós devemos fazer, pessoal, é se nós estamos vivendo essa diferença, tá? Então, eu queria deixar essa reflexão, queria que vocês refletissem nessa pergunta, tá? Naquelas 3 perguntas primeiras que nós fizemos no começo, né? Se é fácil apanhar e ficar quieto. Alguma vez você já conseguiu fazer isso? E como você se sentiu? Eu me lembro de quando eu era criança, era mais fácil perdoar, tá? Era mais fácil apanhar, mesmo estando certo, perdoar. Quando a gente brigava, quando a gente era menino, era muito fácil fazer as pazes. E se eu pudesse dar um conselho aos que são mais jovens, né, é que não deixe morrer dentro de você esse sentimento, tá? De que é fácil perdoar, tá? Nunca se esqueça de como você se sentiu em perdoar uma pessoa que te ofendeu, às vezes um amigo que te decepcionou, tá bom? Às vezes no decorrer da nossa vida adulta, a gente se esquece disso, tá? A gente se deixa abater pelas lutas, né, e pelas dificuldades que a vida vai nos impondo. A gente se torna cético, muitas vezes, até mesmo com a questão daquilo que a gente colhe nessa terra, porque, como eu disse antes, né, a gente não deve esperar nada de bom nesse mundo, e com o decorrer da nossa vida a gente vai se decepcionando como as coisas vão acontecendo e como outras pessoas que são más prosperam, a gente tende a querer ser como elas, tá? Então, o conselho que eu dou é: continuem sendo como vocês são e não deixem morrer esse sentimento, porque é muito difícil voltar a ser como vocês estão sendo agora, tá? A segunda pergunta era: qual das alternativas é mais fácil, a lei ou a de Jesus? Com certeza a alternativa mais fácil é a lei, tá, pessoal? Porque, como eu falei antes, mesmo Cristo querendo que nós sejamos perfeitos somente em amar, é muito difícil fazer isso, principalmente com os nossos inimigos, com aqueles que nos fazem mal, tá? E qual das alternativas que o cristão deve seguir, né? Com certeza a resposta é fácil, que é a de Jesus Cristo, né? E por que nós devemos segui-la? É porque ela é mais cristã e ela envolve o autocontrole, tá? Autocontrole esse, pessoal, que nós não conseguimos sozinhos, tá? Lembrando sempre e frisando, deixando bem claro que isso a gente não consegue da noite para o dia, tá bom? Não é uma coisa de mágica. A conversão, se tornar cristão, é um caminho, tá? É uma trilha de santidade que você deve seguir todo dia, mesmo que você não faça grandes progressos todos os dias, mas se todo dia você colocar pelo menos um tijolo na sua parede, já é alguma coisa, tá? Todos os dias você tentando exercitar um pouquinho a sua fé, orando, buscando intimidade com Deus, estudando a Bíblia, tá? Lendo as Escrituras, trabalhando tudo isso que Cristo nos deixou de melhor. Então, eu gostaria de finalizar aqui minha participação com vocês, tá? Foi muito bom estar aqui dando a lição, mesmo que de maneira simples, tá bom, pessoal? Eu gostaria de finalizar com mais uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai,
de poder dar um pouquinho do meu tempo para participar, meu Deus, do Teu reino, da Tua obra, mesmo com as minhas dificuldades, tá, com as minhas limitações. Eu queria pedir, meu Deus, que continuasse nos abençoando no decorrer da semana. Nós sabemos que as coisas não estão sendo fáceis, nós temos tido muitas dificuldades, não só com relação ao nosso reino, à prática da nossa fé, mas na nossa rotina diária como um todo, Deus. Nos ajuda, Pai, a nos reinventar e crescer nesses momentos de dificuldade, Pai. Que nós possamos aprender com esses momentos, aproveitar essas horas extras que nós estamos tendo em família, para nos aproximar mais de Ti, exercitar a nossa fé, e provar, meu Deus, que nós somos cristãos, Pai. Mesmo com as nossas imperfeições, nós continuamos lutando para ser aquilo, para ser pelo menos um pouco, Pai, daquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Esteja conosco, Pai, no restante desse dia. Em nome de Jesus. É tudo que eu te peço e te agradeço. Amém.